Muito bem, finalmente a última semana aí da mentoria. Vamos começar rapidamente revisando as atividades da semana. Então você identificou aí duas especialidades em aberto, né? Uma delas deve ser da sua esfera de contato, pelo menos, ou as duas talvez. Né? Como é que estão funcionando os convites que você já fez? Conseguiu levar os convidados? Conseguiu falar corretamente? Precisa melhorar alguma coisa? Está com alguma dúvida, né? Tá com a planilha de contribuições atualizada, né? Como é que está o andamento lá, o previsto contra o realizado? Está conseguindo cumprir os seus compromissos, fazendo lá as referências, fazendo os treinamentos, né, as UEGs, né? Convidou alguém essa semana, conforme o script que foi sugerido, né? Como é que está o andamento do passaporte? Conseguiu fazer uma reunião por semana? Está fazendo um a um junto com a reunião do passaporte? Se você não está fazendo, tá? Realize a reunião 1 a 1, não deixe passar, tá? Tá fazendo o PSM online, né? E já fez alguma referência até agora? Conseguiu encontrar boas referências aí, né? Tá atento, tá buscando, tá aprendendo para poder fazer as referências. Tá com alguma dificuldade? Busque ajuda. Não deixe para depois essa busca de ajuda, porque senão vai ficar acumulando e fica muito mais difícil. Tá? Hoje nós vamos falar então, para encerrar aqui na última semana, das políticas do BNI, política de substituições e do reconhecimento. Vamos falar de substituições, né? Então, networking, lá no começo da mentoria e provavelmente na entrevista você já ouviu isso, no PSM você vai ouvir isso, presença é fundamental no BNI, né? Networking é presença, networking é contato, não tem como, né? O Evan Meisner conta uma história que ele fala assim, ele compara, né? Ele fala assim, não tem como eu querer cortar o cabelo pelo telefone. Não dá. Então, networking é presença, tá? Tem que estar lá. Cadeira vazia, não conversa com ninguém, cadeira vazia não faz contato com ninguém, não tem como. E, além de tudo, faltas prejudicam a tua credibilidade no grupo. Né? Por quê? Se você começa a faltar, as pessoas começam a associar isso com alguém com quem elas não podem contar, alguém em quem elas não vão poder ter confiança. Né? Faltas prejudicam a sua pontuação no semáforo durante 6 meses. Cada falta que você tem, você perde 5 pontos no semáforo. Então, e não tem como desfazer isso. Você tem que esperar 6 meses sem faltar para que você recupere aquela pontuação. Né? Você tem um limite de 3 substituições. Então, além das faltas, você pode ter 3 substituições dentro daquele mesmo período de 6 meses. Dentro dessas 3 substituições, não conta como, não penaliza, né, no semáforo nenhum ponto se você mandou um substituto. As substituições não descontam pontos do semáforo. O substituto, quem que pode ser? Alguém que vai te representar. Ele precisa saber falar do teu negócio minimamente. Não precisa ser um especialista igual você. Não precisa ser alguém que vai aprofundar, mas ele tem que minimamente saber o que você faz. Né? O que não pode é um representante lá que não sabe nem o que você faz. E, idealmente, ele deveria estar familiarizado com a reunião. Né? Então, quem que são bons substitutos? Um colaborador da tua empresa, um sócio, eventualmente um cliente, né? Se for um cliente que tem um relacionamento com você há mais tempo, um bom fornecedor, mesma coisa, né? Um parceiro de negócio, um familiar que possa falar do teu negócio. Né? Quem que não pode? Só não pode ser um outro membro da equipe. Né? E também não pode ser um sócio de outro membro da equipe ou ex-membro do BNI. A única restrição é essa. Né? Por que isso? Porque um membro da equipe já tem a cadeira dele para representar, não vai conseguir te representar. Um sócio já tem ali a cadeira dele também, então ele não vai poder te representar. E um ex-membro também gera aí um problema de conflito de interesses, aí, então ex-membro não pode ser o teu substituto. Vamos falar do código de ética do BNI. Isso aqui você deve ter lido na posse, deve ter ao longo desse período aí visto outras posses, outras pessoas lendo, né? Providenciar serviços de qualidade pelos preços orçados, básico da honestidade, né? Ser leal e honesto com os membros e com as referências, aqui é com os membros e as referências, né? Construir uma relação de confiança e cooperação, né? Assumir a responsabilidade de acompanhar as referências. Então, isso faz parte do nosso código de ética. Se você não acompanha uma referência, você está quebrando o código de ética.
demonstrar uma atitude positiva e de apoio, né? Buscar soluções em vez de buscar os problemas, buscar os culpados. Obedecer os padrões de ética da sua profissão. Isso aqui é básico, né? Para que você possa ser bem referenciado. Vamos falar de políticas do BNI. Esse link aqui tem o detalhamento de todas as políticas. Você deve ter recebido aí também no seu kit membro durante a sua posse. Mas eu queria tratar rapidamente aqui, resumidamente, as políticas. Então, cada pessoa tem uma especialidade e cada especialidade só tem uma pessoa dentro da equipe. Tá? Isso é importante. E a tua especialidade é uma especialidade só. Você não pode falar de 2, 3 especialidades. Não é um sofá, é uma cadeira. Tá? As reuniões são semanais. Pontualidade e presença durante o tempo todo da reunião. Sair no meio não é estar presente. Chegar atrasado não é estar presente. Tá? Cada membro pode ser membro apenas de uma equipe. Então você não pode ter cadeira em 2 equipes ao mesmo tempo. A sua empresa pode, mas cada cadeira vai ser ocupada por uma pessoa diferente, por um CPF diferente. Representando a mesma empresa, isso não tem problema. 3 ausências em 6 meses é o limite. Você não pode faltar mais do que isso. Né? E você pode mandar um substituto num momento em que você não possa estar presente. E o substituto não penaliza como uma das ausências ali limitadas. Né? Compromisso. Você tem um compromisso de trazer referências e convidados para a sua equipe, trazer oportunidades de negócio para a sua equipe através de referências e convidados. Tá? Qual é o compromisso? Uma referência por semana, um convidado por mês. Né? Na verdade, tem lá os 0,75 convidados por mês e 1,25 referências por semana, mas um é para arredondar. Né? 2 visitas para convidados. Cada convidado pode participar de uma equipe 2 vezes apenas, senão ele tem que virar membro para poder participar com frequência. Né? A apresentação principal, apenas diretores e membros que completaram o PSM podem fazer a apresentação principal durante as reuniões do BNI. Né? Faltas médicas não são consideradas naquele limite de faltas. Né? Para que você possa mudar de especialidade, é possível? É possível, mas vai ser um processo todo novo, onde vai ser reavaliado e eventualmente a equipe vai aprovar ou não a sua mudança de especialidade. Né? E, importantíssimo, essa 11ª política do BNI, os dados aos quais você tem acesso dos membros e das referências e dos convidados são apenas com o propósito de gerar oportunidades de negócio. Tá? Mensagem, spam, busque primeiro o consentimento da pessoa para receber. Isso é extremamente desagradável quando a gente tem que pedir para um membro parar de mandar mensagem para outros membros ou para as referências. Né? Pegou lá a lista e mandou. Não pode, gente. Isso é contra a própria LGPD. Você vai mandar mensagem para quem consentiu e quer receber as suas mensagens. Senão, os dados que circulam dentro do BNI são apenas com o propósito de gerar oportunidades de negócio. Tá bom? Reconhecimentos. Então, o BNI tem alguns reconhecimentos. Um deles é o Gold Club Member. São membros que colaboraram com o crescimento da equipe com pelo menos 6 outros membros. Tá? E aí, a cada 6 membros, é um PIN que tem um Swarovski. Então, com 6 membros é um Swarovski. Com 12 membros são 2 Swarovski e assim por diante. Tá? Top Givers é um reconhecimento mensal de membros que colaboraram com mais 1 a 1, mais referências, mais convidados, etc., mais negócios fechados. Né? Master Connector é um outro reconhecimento aí para membros que destacam dentro das contribuições que fizeram. Né? E os membros em verde no semáforo. Também todo mês sai o semáforo e a gente reconhece os membros em verde, dando a eles maior visibilidade, dá também velocidade na criação de confiança, porque são membros que
estão contribuindo ativamente aí com a equipe, né? E demonstro que são membros que entendem e praticam o Givers Gain. Tá? Esses são os reconhecimentos básicos aí que acontecem sempre, mas tem outros pontuais que podem acontecer a critério da própria equipe. Tá? A metodologia do BNI reforça e valoriza muito o reconhecimento, porque o reconhecimento nada mais é do que uma forma de gratidão. Né? A gente quer agradecer dando destaque aos membros que contribuíram com o crescimento da equipe. Esse é o texto da semana. Faça o download, leia o texto, discuta aí com o seu mentor e, finalmente, o plano de ação. Primeiro, revisar os seus objetivos. Você deve ter definido seus objetivos lá no início, lá na primeira sessão da mentoria. Se você não revisou até agora, pega lá, dá uma olhada nos números, veja se aqueles números estão fazendo sentido ainda, se tem que corrigir alguma coisa, se tem alguma estimativa que você fez que você pode melhorar. Né? Defina 1 ou 2 substitutos e convide para conhecer uma reunião. Por quê? Se o substituto nunca foi numa reunião e você precisa dele, então, no dia que ele for na reunião, ele não vai saber o que fazer. Então, convida ele, vai participar como visitante lá, vai entender a dinâmica da coisa. Você vai poder falar assim, olha, naquele momento que eu falei, no dia que você for me representar, você que vai falar, você vai saber o que falar e tal, etc. Tá? Então, convida aí. Outra coisa, muita gente coloca lá, meu esposo ou minha esposa vai ser o meu substituto. Pensa que num dia que você precisar eventualmente fazer uma viagem, seu esposo ou sua esposa vai junto, né? Ou pode ir junto. Pensa que se você tiver aí alguma questão de doença, seu esposo ou sua esposa pode ter que ficar com as crianças e tal. Então pense eventualmente num segundo substituto que não tenha, né, a mesma probabilidade de ter um inconveniente junto com você. Né? Leia as políticas, tá, com detalhe. Eu passei aqui bem resumido, bem simplificado, mas leia lá as políticas gerais do BNI e ouça o podcast 440. Ele fala lá, o Evan Meisner conta por que o BNI tem tantas regras e eu posso falar para você que as regras são importantes porque fazem as coisas funcionarem bem. Tá? É bem interessante. Escuta lá esse podcast, vale como unidade de educação. Finalmente, lembre-se do poder do 1, né? Participe da reunião semanal, apresente seu negócio para criar visibilidade, crie um relacionamento de confiança com os demais, participando de reuniões 1 a 1 e treinamentos todas as semanas. Treinamentos aqui vale podcast, vale os treinamentos presenciais, vale os módulos do Business Builder, valem visitas a outras equipes, valem outras UEGs aí que a gente citou, né? Contribua trazendo referências e convidados para conhecer os demais empresários da equipe, tá? Uma referência por semana, um convidado por mês, uma reunião 1 a 1 por semana, um treinamento por semana e a presença todas as semanas. Esse é o poder do 1. Isso vai te levar para o verde, isso vai construir visibilidade, vai construir credibilidade e vai te dar resultado com certeza, vai te dar crescimento e você vai aproveitar bem a participação no BNI. Tá? Você vai ser um membro de grande reputação, vai ser um membro de grande confiança e vai então atingir os resultados. Vou deixar aqui rapidamente alguns conteúdos complementares. Né? Dica, busca lá BNI podcast número tal e você vai ver várias fontes aí, tem no YouTube, tem no Spotify, SoundCloud, onde você quiser, onde você costuma ouvir aí os seus podcasts preferidos, tem lá o podcast do BNI também. Ok? Se quiser dar uma pausa para anotar, aproveita agora. Foi um prazer participar dessa jornada com você. Espero que você tenha aproveitado e até logo. Um abraço.